A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio, da Igreja Sede, e hoje nós vamos seguir com o nosso estudo no livro de Jó. Bom, no capítulo 4, que a gente viu ontem, a gente viu o início da resposta de Elifaz a Jó. Ele começa com um tom amigável, mas rapidamente revela uma visão distorcida de uma teologia equivocada sobre retribuição, onde ele acha que sofrimento é resultado direto de pecado. A gente já começou a desmascarar essa visão, mas no capítulo 5 continua esse discurso, dobrando a sua teologia de retribuição e apresentando uma série de ideias que aparentemente tem um fundo de verdade, mas que ele aplica muito mal ali ao contexto de Jó. Ele vai se apresentar como alguém que tem sabedoria sobre o funcionamento do mundo, vai tentar oferecer algumas soluções, mas o problema é que parte dessas premissas que ele utiliza são erradas, principalmente sobre o contexto e sobre a situação ali de Jó. Então vamos para o texto? Bom, Jó, capítulo 5, verso 1, eu vou ler até o 7 nesse primeiro momento. Ele continua seu discurso dizendo assim: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-o até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para a dificuldade, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Ele começa esse capítulo com um apelo retórico, Ele faz uma pergunta: a quem você vai recorrer? Qual dos santos, qual dos seres celestes você se voltará? Ele está essencialmente dizendo que não há ninguém que possa ajudar Jó. E ele está sugerindo que a situação é tão crítica que nem mesmo os seres celestiais poderiam interceder por Jó. E aí, em seguida, no verso 2, ele argumenta que a ira mata os insensatos e a inveja destrói os tolos, sugerindo que os ímpios sofrem as consequências naturais dos seus próprios atos. E aqui ele comete um erro crucial. Ele assume que Jó, por estar sofrendo, é como um desses insensatos e tolos que estão colhendo os frutos da sua própria maldade. Ele não faz ideia do testemunho de Deus, no início do livro, onde o próprio Deus declara que Jó é irrepreensível, é íntegro. Ele teme a Deus, ele se desvia do mal, Ou seja, Jó não é um insensato, não é um tolo que está sofrendo a sua imprudência, E aí, no verso 7, que eu acho que é o ponto alto aqui dessa primeira parte, ele afirma o seguinte: porque o homem nasce para as dificuldades tão certo como as faíscas voam para cima. E isso é uma verdade, irmãos? O sofrimento é uma parte inevitável da condição humana, da vida, Só que ele aplica isso de maneira insensível a Jó, sugerindo que ele está simplesmente sofrendo ali o resultado de um erro e ele precisa aceitar, E essa vai ser a grande máxima desse capítulo, que Jó precisa aceitar e, entre aspas, precisa confessar ali, Bom, sofrimento é de fato uma parte da vida humana, mas a Bíblia ensina que Deus tem os seus propósitos específicos e que muitas vezes são misteriosos para nós. Ele não deixa claro, Isaías 55 vai nos lembrar que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos dele são muito mais altos que os nossos caminhos. Então, quando a gente assume que todo o sofrimento é uma retribuição, é um erro teológico grave, Os salmos, eles estão repletos de clamores dos justos em meio a um sofrimento ali, E o próprio Cristo, João 16, vai advertir que a gente vai ter aflição no mundo, mas que a gente deveria ter bom ânimo porque ele venceu,
Continuando então no texto, verso 8 vai dizer o seguinte: Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, ele os exalta e traz os que pranteiam ao lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança, e a injustiça cala a boca. E aqui ele faz uma proposta para Jó, né? Ele aconselha Jó a buscar a Deus, apresentar o caso a Deus, né? O caso dele a Deus. E ele segue falando sobre a grandeza de Deus, que ele faz coisas maravilhosas e maravilhas que não se podem contar, né? E ele parece que está dizendo que Jó ainda não clamou o suficiente ou não clamou da maneira correta, né? E que se ele o fizer, Deus sim vai ouvir e vai restaurar. E aqui novamente ele está presumindo que Jó não está buscando a Deus corretamente, com sinceridade, né? No entanto, a gente sabe que Jó tem clamado a Deus desde o início, né? E a sua honestidade que é extremamente brutal ali, a busca por respostas são evidências de uma relação genuína com Deus, né? Então, o que ele está fazendo parece ser sim uma forma piedosa, né, de ajudar um amigo, mas é uma simplificação muito perigosa, né, porque parece que ele não reconhece a profundidade do relacionamento de Jó com Deus, né. E a partir daí ele vai falar sobre a disciplina de Deus como um ato de amor, né. Versículo 17 vai dizer: Como é feliz o homem a quem Deus corrige, né? Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. E esse é um princípio bíblico verdadeiro, né? Hebreus 12, 5 até 11 vai nos ensinar que Deus disciplina quem ama, né? Mas ele faz novamente estar aplicando essa verdade de forma errada, porque nem toda a disciplina é o reflexo do pecado de erros. Às vezes Deus permite sofrimento como meio de crescimento, e a gente já falou isso várias vezes. Mas além disso, Deus pode permitir um sofrimento para que a glória dele se manifeste, que é o caso do cego de nascença em João 9, né? Nem os pais, nem o próprio homem cego pecaram. Ele era cego para que naquele momento a glória de Deus se manifestasse e cumprisse os seus propósitos de outras maneiras, né? Então eu acredito que a correção divina é sim uma demonstração de amor de Deus, mas isso não significa que sofrimento seja sempre uma disciplina corretiva. E é importante, né, diferenciar entre sofrimento como disciplina e sofrimento como teste de fé, que é o que acontece com Jó, né? Só que nem sempre a gente vai ter todos os dados, vamos dizer assim, né? Todas as perspectivas para poder fazer de fato essa diferenciação. Então, esse é o problema. Se for para ter que julgar entre uma e outra, é melhor que não se julgue nenhuma, né? E aí a gente vai para a parte final desse capítulo. A partir do versículo 18 até o 27, ele vai dizer o seguinte: Pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, mas em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os seus bens da tua morada e de nada achará falta.
você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Bom, na parte final do capítulo, ele continua a desenhar esse quadro de como Deus protegerá e abençoará todos aqueles que se submetem à sua vontade, à sua disciplina, né? Ele promete livramento das desgraças, promete proteção contra a fome, guerra, calúnia, destruição, até animais selvagens, né? Ele diz que Deus vai livrar. E ele conclui o discurso dizendo a Jó que se ele apenas aceitar a disciplina, ele vai viver essa vida longa e morrerá em boa velhice. Né? É o que diz o versículo 26. Bom, ele está basicamente dizendo que se você se arrepender, buscar a Deus e aceitar a correção, ele vai restaurar toda a sua vida e vai te cobrir de bênçãos. Embora haja uma certa verdade aí na promessa de que Deus é fiel, que ele pode restaurar, eu acho que o problema é o discurso, né? E é como ele pressupõe que a restauração está sempre ligada ao arrependimento de todo sofrimento que é causado por um pecado oculto. Então perceba que aqui ele está invertendo a lógica, né? Porque se a lógica é verdade para um lado, ela tem que ser verdade voltando, né? Então pensa comigo, se Deus pune quem está em pecado, Deus abençoa quem se arrepende, né? Mais uma vez, a Bíblia diz que os nossos caminhos que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e que a gente não consegue compreender todas as coisas, né? Nem todos os propósitos dele. Então, na minha opinião, a mensagem que ele faz aqui é o início, é um eco da teologia de prosperidade, né? Porque ele está afirmando sem nenhum pudor que vai acontecer todas essas coisas, basta que ele se arrependa, basta que Jó se volte novamente para o Senhor e tudo isso vai estar garantido, né? Ele vai receber todas essas coisas, né? Sem, no mínimo ali, reconhecer que Deus, se Deus quiser, ele fará essas coisas, né? Não é porque a gente tem promessas sobre todas essas coisas, tudo que ele está falando é verdade, Deus pode fazer todas essas coisas, mas não é necessariamente verdade que a gente vai receber todas essas coisas simplesmente por ser bom ou ser reto, temente a Deus, porque a gente faz isso pela nossa salvação e não pelos bens ou pelas coisas que Deus pode nos oferecer, né? Então é exatamente isso, ele vai tentar convencer Jó de que o sofrimento dele é resultado direto do pecado e que ele pode comprar a sua restauração com arrependimento, né? E na realidade a gente sabe que o verdadeiro testemunho das escrituras é que Deus trabalha da maneira como ele quer, da forma como ele quer, de maneiras mais misteriosas, né, e completamente alheias à compreensão do ser humano, né? Ele pode permitir sofrimento para propósitos que estão além do nosso entendimento, né? O apóstolo Paulo vai dizer que tudo coopera para o nosso bem, né? E tudo pode ser tudo, tanto o bem quanto o mal coopera para o bem, né? Então, já caminhando para o final, o que a gente aprende com esse capítulo? Bom, primeiramente a gente aprende novamente a ser cuidadosos, né, a sermos cuidadosos com os nossos conselhos, né? A gente pode ser cheio de boas intenções, eu realmente não acredito que ele estava mal intencionado, mas ainda que cheio de boa intenção, ele erra muito feio, simplificando, né, a soberania de Deus, simplificando a lógica e a complexidade da vida humana e, enfim, os planos de Deus que ele ali não tinha absolutamente nenhum conhecimento para poder afirmar todas aquelas coisas, né? A gente precisa, em primeiro lugar, ser uma igreja que apoia, que ouve, que julga sem acusar
e que primeiro entende o sofrimento e de forma alguma vai tentar colocar em algumas caixinhas o que acontece com a vida dos nossos irmãos. Né? Em segundo lugar, a gente precisa reconhecer que Deus não é um distribuidor de bênçãos e de punições. Né? Deus é soberano, seus caminhos eles são inescrutáveis e às vezes o sofrimento pode ser inexplicável. Né? E isso não significa que Deus não esteja presente, ou que ele é mau, ou que ele não tem um propósito. É fácil comparar Deus a um... Aliás, é fácil comparar Deus ao pai que permite que seu filho seja machucado com uma furada de agulha. Né? Uma agulha para uma vacina, uma agulha para um exame. Apesar de, isoladamente, isso ser uma maldade, né? Porque eu permito que alguém machuque o meu filho, né? Num contexto muito mais de longe, mas ao longo prazo a gente sabe que uma vacina vai proteger ele muito mais do que aquela picada, né? Porque uma doença, enfim, uma doença pode ser muito mais prejudicial do que uma picada de agulha de vacina, né? De forma mais resumida é isso. C.S. Lewis tem uma frase interessante naquele mesmo livro, O Problema da Dor. Ele vai dizer que Deus sussurra em nossos prazeres, ele fala na nossa consciência, mas ele grita nas nossas dores. As dores são um megafone para despertar um mundo surdo, né? Então a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende o porquê do sofrimento, porque às vezes ele quer só sacudir a gente, só despertar a gente. Né? É isso, meus irmãos. Para o próximo capítulo, a gente vai ver como é que Jó começa a responder esses conselhos que ele faz. E aí ele vai falar um pouco mais sobre a sua dor e também vai começar a mostrar que a forma de pensar dos seus amigos ali, principalmente ele faz, né, tá muito longe de ser a melhor forma ou a forma completa. Bom, vai ser muito interessante. Te espero amanhã para a gente explorar o capítulo 6. Que o Senhor continue nos abençoando, que a gente possa crescer em sabedoria e graça, e que acima de tudo a gente possa sempre confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, que a nossa fé seja sólida, assim como a de Jó, que buscou a Deus acima de tudo em toda a sua dor, em todo o seu sofrimento. É isso, meus irmãos, fiquem em paz. Até amanhã.